No instante em que Débora destrancou a porta da lavanderia para aqueles homens cobertos de couro e tatuagens às 3 da manhã, os vizinhos que ainda estavam acordados começaram a filmar pelas janelas. Ninguém imaginava que o que aconteceria nas próximas 24 horas viraria a cidade de cabeça para baixo. Mas estou me adiantando demais. Se você quer descobrir o que realmente aconteceu naquela madrugada, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. Pode confiar em mim, você vai querer saber como essa história termina. Deixa eu te levar para o começo de tudo. As mãos de Débora tremiam enquanto ela dobrava o último lençol da noite. Mais uma pilha de roupa que mal pagaria a conta de luz. A notificação do banco brilhava no celular dela como um aviso de tempestade. Saldo negativo em R$ 2.400. E o pior, a carta do oficial de justiça estava pregada na parede dos fundos, onde ninguém além dela pudesse ver. 7 dias para desocupar o imóvel ou a polícia viria fazer isso por ela. A lavanderia tinha sido o sonho da vida dela. Depois de trabalhar 15 anos como faxineira em casa de família, juntando cada centavo, ela finalmente tinha conseguido alugar aquele ponto na Avenida das Palmeiras. 2 anos atrás parecia possível. 2 anos atrás ela ainda tinha esperança. Agora, com a concorrência das lavanderias grandes, com aplicativo e entrega grátis, os clientes tinham sumido como água pelo ralo. Ela olhou para o relógio pendurado na parede. 2h45 da manhã. Deveria ter ido embora há horas, mas ir para casa significava encarar o olhar da sua mãe, Dona Sebastiana, que morava com ela e os gêmeos. Significava ver a decepção nos olhos de quem tinha apostado todas as fichas nela, na filha que ia conseguir, que ia vencer, que ia provar que uma mulher negra da periferia podia ter o próprio negócio. O celular vibrou. Mensagem de Mariana, a filha de 13 anos. Mãe, a avó tá perguntando quando você volta. O Pedro tá com febre de novo. Débora fechou os olhos com força. Pedro, seu menino de 6 anos, vivia doente. Asma crônica que exigia remédios caros, consultas frequentes, mais uma conta que ela não sabia como ia pagar. Foi quando ela ouviu um ronco diferente. Profundo, múltiplo, fazendo as máquinas de lavar vibrarem. Ela se aproximou da vitrine e o coração disparou. Motos. Não uma ou duas, mas pelo menos 20 delas, talvez 30, invadindo o estacionamento da lavanderia como um enxame de metal e fúria. Grandonas, cromadas, com aquele barulho que parecia vir das entranhas da terra. Os motoqueiros começaram a descer, e Débora sentiu o medo subir pela espinha como gelo. Homens enormes, mulheres também, todos de couro preto. Coletes cheios de pates que ela não conseguia ler direito na luz fraca da rua. Correntes, botas pesadas, tatuagens subindo pelos pescoços. Alguns tiravam os capacetes e ela via rostos marcados, barbas longas, expressões cansadas. Do outro lado da rua, Débora viu a cortina da casa do seu Arnaldo se mexer. Ele estava olhando. Provavelmente já estava ligando para a polícia. A dona Creuza, 2 portas adiante, tinha acendido a luz da varanda, o celular na mão, gravando. Débora conhecia aquela vizinhança. Conhecia o jeito como as pessoas olhavam para ela, a única comerciante negra daquela avenida. Conhecia os comentários sussurrados, as caras feias quando ela estacionava a Kombi velha na frente da lavanderia. E agora isso. Motoqueiros. Na porta dela. Às 3 da manhã. Amanhã todo mundo ia estar falando. Já conseguia ouvir. Eu sabia que aquele lugar ia dar problema. Gente assim atrai gente assim. O líder do grupo tirou o capacete. Era um homem na faixa dos 50 anos. Cabelo grisalho preso num rabo de cavalo. Barba entremeada de branco. Ele olhou direto para ela através do vidro. E Débora viu algo que não esperava. Não ameaça. Não violência. Desespero. Ele ergueu a mão devagar. E Débora viu que estava tremendo. Não de frio. Embora a madrugada de julho em São Paulo fosse gelada, estava tremendo de outra coisa. Exaustão? Medo. Ela não sabia. O homem apontou para uma das mulheres do grupo, que estava sendo amparada por outros 2 motoqueiros. A mulher tinha o rosto pálido, os lábios quase roxos, e mal conseguia ficar em pé. Débora olhou para a porta. A tranca estava posta. Seria tão fácil simplesmente apagar as luzes, fingir que tinha saído,
esperar eles irem embora. Era o sensato, era o seguro, era o que qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando faria, especialmente uma mulher sozinha, de madrugada, falida, com tudo para perder e nada para ganhar. Mas Débora pensou em Pedro, no jeitinho dele de dormir agarrado no ursinho surrado. Pensou em Mariana, na forma como ela abraçava a avó quando achava que ninguém estava vendo. Pensou na própria mãe, Dona Sebastiana, que sempre dizia: filha, a gente pode não ter dinheiro, mas dignidade e bondade não custam nada. Débora destravou a porta. O frio da madrugada entrou como uma bofetada, junto com o cheiro de combustível e borracha queimada. O líder do grupo deu um passo à frente, e de perto ela viu os detalhes. O pet no colete dizia: Cavaleiros da Estrada, São Paulo. O rosto dele tinha cicatrizes, mas os olhos eram gentis, profundamente cansados, mas gentis. Senhora, ele disse, e a voz era rouca, gasta. Eu sei como isso parece. Eu sei o que a senhora deve estar pensando. Mas a gente precisa de ajuda. Minha prima, a Carol, ela... Ele apontou para a mulher pálida. A gente estava vindo de Curitiba. Viagem de quase 700 quilômetros. Tinha que chegar em São Paulo antes do amanhecer. Mas a moto dela quebrou lá na altura de Registro. A gente perdeu tempo consertando. Ela ficou esperando no frio por quase 3 horas e ela tá com hipotermia. Débora ouviu-se dizer. Não era pergunta. Era constatação. Ela conhecia os sinais. Tinha visto quando o Pedro ficou exposto ao frio depois de um temporal. Quando ainda eram bebês e ela morava naquele barraco sem porta direito. Sim, senhora. A gente tentou parar em 3 hospitais, mas todos estavam lotados. Greve dos médicos. E a Carol, ela não pode esperar mais. A gente viu sua luz acesa e... Entrem, Débora disse. E então, mais alto, para que todos ouvissem. Todos vocês, entrem agora. 32 motoqueiros entraram na lavanderia de Débora. Com eles veio o barulho de botas pesadas no piso de cerâmica, o arrastar de correntes, o cheiro intenso de suor, couro e estrada. A pequena lavanderia, que normalmente parecia espaçosa demais para o punhado de clientes que ela recebia, de repente ficou apertada, claustrofóbica, vibrando com a presença de todos aqueles corpos. Débora não hesitou. Vocês dois? Ela apontou para 2 homens que seguravam a Carol. Levem ela para os fundos. Tem um sofá lá onde os clientes esperam. Tirem essa jaqueta molhada dela. O resto de vocês, sentem onde conseguirem, mas não encoste nas máquinas. Ela correu para o almoxarifado e começou a puxar lençóis limpos, toalhas, tudo que pudesse aquecer. Ligou todos os aquecedores que tinha, mesmo sabendo que a conta de luz do mês que vem seria impossível. Mas isso era problema para depois. Agora tinha uma mulher quase congelando nos fundos da sua lavanderia. Como é seu nome? Ela perguntou ao líder enquanto enrolava cobertores na Carol. Rogério. Ele respondeu. Rogério Tavares. Essa aqui é minha prima Carol. A gente é de São Paulo, mas mora em Curitiba faz 10 anos. A mãe dela, minha tia Vera, ela está internada no Hospital das Clínicas aqui. Câncer. Estágio terminal. Os médicos ligaram ontem de noite dizendo que não passa dessa semana. Débora olhou para Carol, que tinha os olhos fechados, tremendo debaixo de 3 cobertores. E vocês vieram de moto? De Curitiba? De madrugada? Era a única forma. Uma mulher de uns 40 anos se aproximou. Tinha o cabelo pintado de vermelho e um piercing no nariz. A Carol não tinha dinheiro para passagem de avião. Ela trabalha como caixa de mercado. Ganha salário mínimo. Quando os médicos ligaram, a gente se juntou. Todo o grupo. Porque é assim que funciona. Um precisa, todos ajudam. Débora começou a fazer chá. Puxou a chaleira elétrica que usava no intervalo. Pegou todos os saquinhos de chá que tinha guardado. Encheu canecas, copos, até tigelas. Qualquer coisa que pudesse segurar líquido quente. Passou de mão em mão, vendo aqueles motoqueiros enormes, intimidadores, segurarem as canecas com uma delicadeza quase infantil, soprando o chá quente, os dedos ainda rígidos de frio. A senhora não vai perguntar? Rogério disse baixinho, aceitando uma caneca de chá. Perguntar o quê? Se a gente é perigoso, se a senhora está segura, se a gente vai roubar alguma coisa. Débora olhou para ele, realmente olhou. Viu um homem cansado, preocupado com a prima,
que tinha rodado uma noite inteira para ajudar família. Vocês vão? Ela perguntou simplesmente. Não, senhora. Nunca. Então não preciso perguntar. Preciso. Silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que acontece quando as pessoas não estão acostumadas com confiança. A mulher de cabelo vermelho limpou os olhos rapidamente. Como a senhora se chama? Débora. Débora Santos. Obrigada, dona Débora. A senhora não sabe o que isso significa, mas Débora tinha uma ideia muito boa do que aquilo significava. Significava que amanhã, quando o sol nascesse, os vizinhos estariam batendo na porta dela exigindo explicações. Significava que o senhorio ia ouvir falar e ia ter mais um motivo para despejá-la. Significava que ela tinha acabado de gastar as últimas toalhas limpas que tinha, que a conta de luz ia subir, que ela tinha colocado a própria segurança em risco por pessoas que não conhecia. Mas quando ela olhou para a Carol, agora com um pouco mais de cor no rosto, respirando mais fácil debaixo dos cobertores, não conseguiu se arrepender. Alguém tem fome? Débora perguntou. Levantou-se uma floresta de mãos. Claro que tinham fome. Tinham rodado a noite inteira. Débora olhou para o relógio. 4h15 da manhã. Em 1 hora teria que ir para casa, acordar os gêmeos, levar todo mundo para a escola, voltar para abrir a lavanderia às 8. Mas por enquanto, tinha 32 pessoas na sua lavanderia que precisavam de comida. Ela pegou o celular e fez algo que jurou que não faria. Ligou para casa. Mãe, desculpa acordar a senhora. Eu sei que é tarde, mas eu preciso que a senhora faça uma coisa para mim. 20 minutos depois, Dona Sebastiana chegou. Uma senhora de 68 anos, cabelo grisalho preso num coque apertado, com 2 sacolas enormes penduradas nos braços. Ela entrou na lavanderia, olhou para os 32 motoqueiros e não piscou uma vez. Trouxe pão, manteiga, queijo, presunto. Tem café também. 3 garrafas térmicas. Débora abraçou a mãe sentindo as lágrimas ameaçarem. Obrigada, mãe. Você acha que eu ia deixar minha filha sozinha? Dona Sebastiana colocou as sacolas no balcão e começou a fazer sanduíches com a eficiência de quem alimentou 5 filhos com recursos limitados. Vocês todos, cheguem perto. Não vou ficar gritando. Tem comida para todo mundo, mas vão comer com educação e vão agradecer. E incrível! Aqueles motoqueiros grandões, cheios de tatuagem e corrente, formaram uma fila educada e ficaram esperando Dona Sebastiana distribuir sanduíches como se fossem crianças na hora do lanche da escola. Obrigado, senhora, cada um dizia ao receber. Alguns com a voz embargada. Uma menina que não devia ter mais de 20 anos, com um piercing na sobrancelha e uma tatuagem de serpente no pescoço, começou a chorar quando Dona Sebastiana colocou 2 sanduíches na mão dela. Pode comer, filha. Você tá muito magra. Rogério se aproximou de Débora enquanto todos comiam. A gente vai pagar, eu prometo. Assim que a gente chegar no hospital, assim que tudo se acertar, a gente vai dar um jeito de... Débora balançou a cabeça. Não quero dinheiro, mas a senhora, eu disse que não quero. Vocês precisam mais do que eu. Ela viu a expressão dele. A confusão, a gratidão. A culpa tudo misturado. Só me responda uma coisa, qualquer coisa. Mas por que vocês andam em grupo? Por que vocês fazem isso, essa coisa de motoclube? Rogério pensou por um momento. Porque a gente não se encaixa em nenhum outro lugar. Porque o mundo olha para a gente e vê bandido, vê perigo, vê problema. Mas aqui nesse grupo a gente é família. A gente cuida um do outro. Quando o mundo todo vira as costas, a gente tem esse grupo. Sempre. Débora entendeu mais do que ele imaginava. Às 5 da manhã, a Carol estava melhor, ainda fraca, mas respirando normal, com cor no rosto. Uma ambulância finalmente tinha conseguido chegar. Mas ela recusou ir sozinha. Eu vou de moto. Ela disse, a voz ainda fraca, com meu grupo. É assim que eu preciso chegar para ver minha mãe. Com minha família, os motoqueiros começaram a se preparar para partir. Dobraram os cobertores, empilharam as canecas usadas, deixaram tudo organizado. Rogério foi o último a sair. Ele pegou a mão de Débora entre as dele, ásperas e calejadas. A senhora salvou minha prima hoje. A senhora nos tratou como gente quando todo mundo nos trata como lixo. Eu não vou esquecer. Nenhum de nós vai. Só vão com cuidado. Débora disse. E me avisa quando ela ver a mãe dela, tá bom? Quero saber se deu tudo certo. Rogério anotou o número dela. Vou avisar. Prometo. As motos foram saindo uma a uma. O ronco dos motores enchendo a madrugada silenciosa.
Débora e Dona Sebastiana ficaram na porta, vendo a última moto desaparecer na curva da avenida. Só então Débora percebeu que estava tremendo. Você fez a coisa certa, Dona Sebastiana disse, passando o braço pelos ombros da filha. Eu sei, mãe. Mas amanhã a gente enfrenta amanhã. Hoje você salvou uma vida. Isso ninguém pode tirar de você. Mas quando Débora trancou a lavanderia e foi para casa com a mãe, ela sabia que tinha acabado de complicar ainda mais uma situação que já estava impossível. Os vizinhos tinham visto, tinham gravado. E amanhã, o inferno ia descer sobre ela. Débora dormiu exatamente 1h20 antes do despertador tocar. Levantou como um zumbi, preparou o café da manhã para os gêmeos, ouviu Pedro tossindo no quarto, sentiu o peso do mundo nos ombros. Mariana olhou para ela com aqueles olhos espertos demais para a idade. Mãe, a avó contou, dos motoqueiros. Todo mundo tá falando no grupo da escola. Todo mundo? Aham, o filho da Dona Creuza postou um vídeo, você deixando os motoqueiros entrarem. Já tem tipo 1000 visualizações. Ótimo, maravilhoso. Débora terminou o café sem sentir o gosto. Levou as crianças para a escola e voltou para a lavanderia. Eram 7h40 da manhã. A lavanderia só abria às 8, mas quando ela virou a esquina da Avenida das Palmeiras, viu que já tinha gente esperando. Não clientes, vizinhos. Seu Arnaldo estava lá, com os braços cruzados e uma expressão de desaprovação profunda. Dona Creuza, o celular ainda na mão, pronta para gravar mais. Dona Marlene da padaria. Seu Jorge da farmácia. Até o Ricardo, o dono da loja de materiais de construção, estava lá. Um pequeno tribunal improvisado na calçada. Débora estacionou a Kombi e desceu, preparando-se para a tempestade. Débora, seu Arnaldo começou antes mesmo dela terminar de trancar a porta. A gente precisa conversar. Essa palhaçada de ontem não pode se repetir. Palhaçada? Você abriu seu estabelecimento às 3 da manhã para um bando de criminosos. Eles não eram criminosos. Eram pessoas precisando de ajuda. Pessoas? Dona Creuza deu risada. Aqueles marginais? Olha no que você transformou essa avenida, Débora. Desde que você abriu essa lavanderia, o nível aqui caiu. Ah, então era isso. Débora sentiu a raiva começar a ferver. Caiu por quê, Dona Creuza? Porque eu sou negra. Silêncio constrangido. Ninguém queria dizer em voz alta, mas estava ali, pendurado no ar entre todos eles. Ninguém tá falando de cor, seu Arnaldo disse, mas não conseguiu olhar nos olhos dela. Mas você tem que admitir, esse tipo de gente... Que tipo de gente? Débora estava cansada demais, brava demais para se segurar. Gente que trabalha, gente que anda de moto, ou gente que você acha que não merece estar na mesma calçada que você. Você está deturpando as coisas. Dona Marlene interveio. A questão é segurança. Você colocou todos nós em risco. Eu ajudei uma mulher que estava morrendo de frio. Você transformou seu estabelecimento comercial num ponto de encontro de gangue às 3 da manhã. Seu Jorge praticamente gritou. E eu já liguei para o senhorio. Ele vai saber disso. Pronto. Era isso. Débora sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O senhorio, claro. Vocês fizeram o quê? Fizemos o que era certo. Dona Creuza disse, levantando o queixo. Essa avenida tem padrão. Sempre teve, e a gente não vai deixar você destruir isso. Débora olhou para todos eles, para os rostos que ela via todos os dias há 2 anos. Rostos que sempre tinham sido educados, mas nunca calorosos. Que sempre a cumprimentavam, mas nunca a convidavam para nada. Que aceitavam seu dinheiro quando ela comprava pão, remédio, material de construção, mas nunca realmente a aceitaram. Entendi, ela disse, a voz perigosamente calma. Obrigada por deixar claro. Ela destancou a lavanderia e entrou, fechando a porta na cara de todos. Encostou-se na porta por dentro, as pernas tremendo, e finalmente deixou as lágrimas caírem. Sozinha na lavanderia vazia, com o cheiro ainda presente de 32 pessoas que ela tinha ajudado, Débora chorou. Chorou pela injustiça. Chorou pelo cansaço. Chorou porque tinha feito a coisa certa e estava sendo punida por isso. O celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar a ligação. Alô? Dona Débora? É o Rogério. Do grupo de ontem. A voz dele soou ansiosa. A Carol conseguiu ver a mãe dela. Chegamos a tempo. Ela tá com a mãe agora. E ela pediu para eu ligar e agradecer.
Disse que a senhora salvou a vida dela. Mais lágrimas, mas dessa vez de alívio. Fico feliz, Rogério. Muito feliz mesmo. Dona Débora, a senhora tá bem? A senhora tá chorando? Ela não conseguiu esconder o soluço. Tô sim. Tô bem. A senhora não tá bem. O que aconteceu? E talvez porque ela estava cansada demais para segurar. Talvez porque tinha acabado de ser atacada pelos vizinhos. Talvez porque precisava dizer para alguém. Débora contou. Contou da dívida, do despejo iminente, dos vizinhos que tinham acabado de cercar ela na rua, da ligação para o senhorio. Rogério ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a voz estava diferente, mais dura. Dona Débora, me dá o endereço exato da lavanderia. Para quê? Débora perguntou, limpando o rosto. Só anota aí, por favor. Avenida das Palmeiras, 847. Lavanderia Sonho Limpo. A gente vai passar aí, hoje à tarde. Não precisa, Rogério. Sério. Vocês já têm com o que se preocupar, com a Carol e a tia de vocês. A senhora nos ajudou quando ninguém mais ajudaria. Agora é nossa vez. Até mais tarde, Dona Débora. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Débora ficou olhando para o telefone, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Mas não tinha tempo para processar. Tinha roupa para lavar, clientes para atender. Ou melhor, tinha roupa para lavar. Clientes, não apareceu nenhum naquela manhã. Normalmente ela tinha pelo menos 3 ou 4 entregas agendadas. Mas o telefone ficou mudo. Ninguém passou pela porta. Às 11 da manhã, ela entendeu por quê. Dona Marlene passou em frente à lavanderia com 2 outras senhoras do bairro. Débora ouviu perfeitamente através da vidraça. Eu cancelei meu serviço com ela. Não vou arriscar. Quem garante que aqueles criminosos não voltam? Fez bem. Eu também cancelei. Já falei para todo mundo do grupo da igreja. Débora sentou na cadeira atrás do balcão, sentindo a realidade apertar. Não era só o despejo. Agora estava perdendo os poucos clientes que tinha. Até o meio-dia, 3 pessoas tinham ligado cancelando serviços agendados, todas com a mesma desculpa vaga sobre mudança de planos. Às 2 da tarde, Débora estava considerando seriamente fechar mais cedo quando ouviu o barulho, aquele ronco inconfundível de motores pesados. Ela foi até a porta e o coração parou. Motos. Dezenas delas, talvez centenas, enchendo a Avenida das Palmeiras de ponta a ponta, estacionando em fila dupla, ocupando todo o espaço disponível, e continuavam chegando. De todas as direções, mais e mais motos, até que a avenida inteira era um mar de cromo e couro. Débora saiu para a calçada, atônita. Tinha que ter pelo menos 200 motos ali. Talvez 300. O barulho era ensurdecedor, fazendo as vidraças tremerem. Rogério desceu da moto da frente. Mas ele não estava sozinho. Tinha uma mulher ao lado dele, mais velha, talvez na casa dos 60, com cabelos brancos compridos e um colete que indicava que ela era alguém importante no grupo. Dona Débora? Rogério se aproximou, e ela viu que ele estava sorrindo. Quero apresentar a presidente do nosso motoclube, Marta Cavalcante. A mulher estendeu a mão. Tinha um aperto firme, olhos inteligentes. Rogério me contou o que a senhora fez pela Carol. E o que os vizinhos fizeram com a senhora hoje de manhã. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. A gente veio fazer uma coisa. Marta fez um gesto e, como uma onda, os motoqueiros começaram a se movimentar. Sacolas. Eles tinham sacolas. Dezenas, centenas de sacolas, enchendo a calçada em frente à lavanderia. O que é isso tudo? Débora sussurrou. Roupa. Marta disse simplesmente. Todo mundo do motoclube, de todos os capítulos de São Paulo, trouxe roupa para lavar. Cobertores, lençóis, jaquetas de couro que precisam de limpeza especial. Tudo. E a gente vai pagar o preço cheio, nada de desconto. Débora olhou para a montanha de sacolas crescendo na calçada. Tinha que ter roupa suficiente ali para manter a lavanderia funcionando por meses. Não, eu não posso aceitar isso. É caridade. Não é caridade, Rogério disse firmemente. É serviço. A gente precisa lavar essas roupas de qualquer jeito. Por que não aqui, com alguém que nos tratou com respeito? Outros motoqueiros começaram a se aproximar. Um homem negro alto, com dreadlocks longos. Dona Débora, eu sou o Marcos. Eu estava no grupo ontem. A senhora me deu 3 sanduíches porque viu que eu estava muito magro. Ninguém nunca fez isso por mim.
Uma mulher de uns 30 anos, grávida, a barriga proeminente sob o colete de couro. Eu sou a Tatiana. Eu também estava lá. A senhora perguntou se eu estava bem, se o bebê estava bem. Foi a primeira vez em meses que alguém me tratou como pessoa e não como problema. Um por um, eles vinham. Cada um com sua história, cada um dizendo como aquela noite tinha sido importante. E cada um depositando mais e mais roupa na pilha crescente. Débora estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Mas eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Marta interrompeu gentilmente. A senhora fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas não faz. A diferença é essa. E a gente não esquece. Foi quando Débora viu os vizinhos. Seu Arnaldo tinha saído da casa dele, boca aberta. Dona Creuza tinha parado na calçada, o celular esquecido na mão. Dona Marlene tinha saído da padaria, olhando para o mar de motos com uma expressão de choque puro. Marta viu também e sorriu. Um sorriso que tinha dentes. Quer que a gente tenha uma conversinha com eles? Não, Débora disse rapidamente. Não quero problema. Não vai ter problema. Só uma conversa. Antes que Débora pudesse protestar, Marta já estava caminhando em direção a seu Arnaldo. Outros motoqueiros a seguiram. Não ameaçadores, mas definitivamente intimidadores pelo simples número e presença. Bom dia, Marta disse educadamente. O senhor é vizinho da dona Débora? Seu Arnaldo engoliu seco. Sou. Que bom. Então o senhor conhece bem ela. Sabe que tipo de pessoa ela é? Generosa, né? Do tipo que abre a porta no meio da madrugada para ajudar estranhos? Bem, porque a gente ouviu dizer que alguns vizinhos não apreciaram muito a bondade dela. Até ligaram para o senhorio, tentando criar problema para ela. Dona Creuza tentou recuar, mas tinha uma motoqueira bloqueando o caminho dela. Não agressiva, só ali. A gente só estava preocupados com a segurança. Com a segurança, Marta repetiu. Entendo, mas veja bem. Agora a dona Débora é amiga pessoal de 300 motoqueiros. 300 motoqueiros que passam por essa avenida regularmente. Que param aqui para tomar café, trazer roupa, dar bom dia. E que ficam muito chateados quando alguém maltrata a amiga deles. É uma ameaça? Seu Arnaldo tentou soar corajoso e falhou miseravelmente. Ameaça? Claro que não. É um fato. A dona Débora agora tem amigos, muitos amigos. Amigos que cuidam dela. E se alguma coisa ruim acontecer com ela, se alguém tentar despejá-la, por exemplo, ou sabotar o negócio dela, esses amigos vão ficar sabendo. E vão ficar bem chateados. Marta sorriu, amável. Mas tenho certeza que não vai ser necessário, né? Porque os vizinhos da dona Débora são pessoas boas, que valorizam ter um estabelecimento honesto e uma proprietária trabalhadora na avenida deles. Não é mesmo? Silêncio. Então seu Arnaldo acenou com a cabeça rápido. Sim, claro, exatamente. Ótimo. Marta bateu palmas. Então tá tudo esclarecido. Ah, e aquela ligação para o senhorio? Acho melhor alguém ligar de novo e explicar que foi um mal-entendido. Seria uma pena se o senhorio criasse problemas baseado em informações falsas, não seria? Dona Marlene se adiantou. Eu ligo. Eu vou ligar agora mesmo e esclarecer. Que maravilha. Sabia que a gente ia se entender. Marta se virou e voltou para onde Débora estava, deixando os vizinhos paralisados na calçada. Pronto. Acho que não vai ter mais problemas com eles. Débora não sabia se ria ou chorava. Vocês não precisavam... Precisávamos sim. Ninguém mexe com a nossa família. E agora a senhora é família. O resto da tarde foi um caos organizado. Débora teve que chamar a mãe para ajudar. Dona Sebastiana apareceu e, sem piscar um olho diante de 300 motoqueiros, colocou um avental e começou a anotar serviços. Mariana e Pedro chegaram da escola e ficaram com os olhos arregalados. Mãe, tem 1 milhão de motos lá fora, Pedro gritou. Não é bem 1 milhão, filho. Mas tem muitas. São seus amigos? Débora olhou para os motoqueiros que enchiam sua lavanderia, rindo, contando histórias, tratando-a como se fosse a pessoa mais importante do mundo. São sim, filho. São meus amigos. À noite, quando a última moto foi embora e a lavanderia finalmente ficou quieta, Débora se sentou no meio de pilhas e pilhas de roupa. Tinha trabalho suficiente ali para 3 meses, no mínimo. Talvez 4. E todos tinham pagado adiantado, insistindo, colocando o dinheiro no balcão e se recusando a levar de volta. Ela contou. 16.400 reais. Débora olhou para aquele dinheiro, para o número impossível, e começou a rir. Rir e chorar ao mesmo tempo,
até que não sabia mais qual era qual. Dona Sebastiana sentou ao lado dela, passando o braço pelos ombros. Viu? Eu disse que você fez a coisa certa. Mãe, eles me salvaram. Eu os ajudei e eles me salvaram. É assim que funciona, filha. Bondade atrai bondade. Nem sempre, nem rápido, mas quando volta, volta com força. Débora pagou o senhorio no dia seguinte. Em dinheiro, cada nota contada com cuidado na frente dele. Pagou todo o atrasado e mais 3 meses adiantados. O homem ficou sem fala, especialmente quando ela mencionou, casual, que tinha feito novos amigos, muitos novos amigos. Amigos que gostavam de visitar a lavanderia regularmente. Ele engoliu seco, murmurou algo sobre manter o bom trabalho e saiu rapidamente. Os vizinhos mudaram da noite para o dia. De repente, todo mundo queria trazer roupa para lavar na lavanderia Sonho Limpo. Dona Marlene apareceu com uma cesta de pães. Presente da casa. Seu Jorge trouxe um desconto especial em remédios para o Pedro. Até Dona Creuza apareceu, sem o celular pela primeira vez, e pediu desculpas de forma torta. Débora foi educada com todos, mas não esqueceu. Nunca ia esquecer quem tinha ficado do lado dela e quem não tinha. 3 semanas depois, Carol apareceu na lavanderia, sozinha, sem o grupo. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, mas sorrindo. Dona Débora? Carol, como você tá? E sua mãe? Minha mãe faleceu, Carol disse suavemente. Faz uma semana, mas eu consegui ficar com ela até o fim, por sua causa. Se a senhora não tivesse nos ajudado naquela noite, eu teria chegado tarde. Teria perdido as últimas horas com ela. Ela segurou as mãos de Débora. A senhora me deu o maior presente que alguém pode dar. Me deu a chance de me despedir. De dizer que eu amava ela. De estar lá quando ela precisou de mim. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. Débora abraçou Carol. As duas chorando ali no meio da lavanderia lotada de roupas e máquinas zumbindo. Sinto muito pela sua perda. Eu também. Mas sou grata por ter tido aquele tempo. E é tudo graças à senhora. Depois que Carol foi embora, Débora ficou pensando em como a vida era estranha, em como um momento de bondade podia se transformar em algo tão grande, tão importante. Ela tinha aberto a porta esperando nada em troca, e tinha recebido tudo. Mas a história não termina aí. Se você achou que já foi emocionante, espera só até ver o que aconteceu 2 meses depois. Clica naquele botão de like agora se você tá gostando da história. Porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. 1 mês e meio se passou. A lavanderia Sonho Limpo estava prosperando de uma forma que Débora nunca imaginou possível. Os motoqueiros eram clientes regulares, mas mais do que isso, tinham espalhado a palavra. De repente, ela tinha clientes de toda São Paulo. Gente que vinha especificamente porque tinham ouvido falar da lavanderia dos motoqueiros, da mulher que tinha aberto a porta no meio da madrugada. A história tinha se espalhado. Primeiro no boca a boca entre os motoclubes. Depois, alguém tinha postado no Facebook. O post viralizou. Em uma semana, Débora foi entrevistada por 3 jornais locais e uma estação de rádio. Como a senhora se sentiu abrindo a porta para desconhecidos? O repórter tinha perguntado. Com medo, Débora respondeu honestamente. Mas mais com vontade de ajudar. Medo a gente sempre tem. Mas não pode deixar o medo decidir tudo. A entrevista tinha tocado em algo nas pessoas. Compartilhamentos, comentários, mensagens de apoio, mas também críticas. Muitas críticas. Irresponsável, alguns diziam. Colocou a própria vida em risco. E se fossem criminosos de verdade? Débora lia os comentários às vezes, nas noites de insônia, e sempre pensava a mesma coisa. E se eu não tivesse aberto? E se Carol tivesse morrido de frio naquela noite? Foi em uma dessas noites, rolando os comentários no celular, que ela viu a mensagem de um usuário chamado Jornalista SP97. Dona Débora, sou produtor de um programa de TV. Gostaríamos de contar sua história. Posso ligar? Ela quase deletou. Parecia spam, mas algo a fez responder. Pode sim. A ligação veio no dia seguinte. O homem se apresentou como Felipe, produtor de um programa de domingo de uma grande emissora. Queremos fazer uma matéria sobre você, sobre o que aconteceu naquela noite e sobre como a comunidade de motoqueiros retribuiu. Não sei se quero aparecer na TV, Débora disse hesitante. Entendo a preocupação. Mas pensa assim. Sua história pode inspirar outras pessoas. Pode mostrar que bondade importa, que vale a pena ajudar.
Num mundo tão dividido, tão cheio de medo, sua história é um farol. Débora pensou. Pensou nas suas crianças, em como elas tinham ficado orgulhosas quando viram a matéria no jornal. Pensou em quantas vezes ela mesma tinha precisado de ajuda e não tinha recebido. Tá bom, eu faço. A gravação foi agendada para uma quinta-feira. Eles queriam filmar na lavanderia, durante o horário de funcionamento para capturar o ambiente real. Débora avisou os motoqueiros. Vão fazer uma reportagem aqui. Se vocês quiserem evitar. Evitar por quê? Rogério perguntou, genuinamente confuso. A gente tem orgulho do que aconteceu. Orgulho da senhora. Se der, a gente aparece também. No dia da gravação, Felipe e a equipe chegaram às 9 da manhã. Câmeras, iluminação, microfones. Transformaram a pequena lavanderia em um set de filmagem. E então, como se tivesse sido combinado, mas não tinha sido, os motoqueiros começaram a chegar. 1 a 1, 2 a 2, até que tinha pelo menos 50 motos estacionadas do lado de fora. Eles encheram a lavanderia, conversando, rindo, trazendo roupa de verdade porque sempre traziam. Felipe estava radiante. Isso é perfeito. É exatamente a imagem que a gente precisa. Ele entrevistou Débora primeiro. Perguntou sobre aquela noite, sobre a decisão de abrir a porta, sobre o medo, sobre o que veio depois. Débora falou do coração. Não tentou se fazer de heroína. Não embelezou a história. Só contou a verdade. Eu tinha medo sim, muito medo. Mas tinha uma mulher morrendo de frio. E eu sabia o que era frio, o que era desespero. Não podia simplesmente virar as costas. Depois entrevistou Rogério, Marta, Marcos, Tatiana, que tinha tido o bebê uns dias antes e apareceu com a criança no colo. Cada um contou sua perspectiva. A gente sempre é julgado. Marcos disse para a câmera. Sempre. As pessoas veem as tatuagens, o couro, as motos e decidem quem a gente é antes de a gente abrir a boca. Mas a dona Débora, ela viu a gente como gente. Só isso. E fez toda a diferença. Tatiana, com o bebê dormindo contra o peito dela, limpou os olhos. Aquela noite eu achei que a gente ia perder a Carol. Ela estava tão fria, tão fraca. E então essa mulher incrível abre a porta dela para nós. Sem conhecer, sem razão, só bondade pura. Minha filha se chama Débora. Em homenagem a ela, Débora não sabia disso. Ninguém tinha contado. Ela começou a chorar ao vivo, na frente das câmeras, e Felipe não mandou parar. Deixou rolar, capturando aquele momento de emoção verdadeira. A matéria foi ao ar no domingo seguinte. 12 minutos no horário nobre. A lavanderia Sonho Limpo. Débora com seu avental florido, os motoqueiros com seus coletes de couro. Tudo ali, cru e real. Débora assistiu em casa com as crianças e Dona Sebastiana. Quando terminou, Mariana abraçou ela forte. Mãe, você é famosa. Não sou famosa, filha. Só fiz o que tinha que ser feito. Mas na segunda-feira de manhã, quando ela abriu a lavanderia, descobriu que estava errada. Tinha uma fila. Uma fila enorme de pessoas esperando. Gente com roupa para lavar, sim. Mas também gente que só queria conhecer ela, apertar a mão dela, dizer que tinham visto a matéria e ficado tocados. Meu filho é motoqueiro, uma senhora idosa disse, segurando a mão de Débora. Eu sempre tive vergonha, sempre achei que era coisa de bandido. Mas vendo aqueles homens e mulheres falando sobre você, sobre como vocês se ajudam, eu entendi. Liguei para meu filho ontem, pela primeira vez em 3 anos. Um homem na faixa dos 40, de terno, deixou um envelope no balcão. Sou advogado. Vi sua história. Se precisar de qualquer coisa, qualquer problema legal, liga para mim. De graça. É o mínimo que posso fazer. Uma menina universitária, não mais que 20 anos, perguntou se podia fazer trabalho voluntário na lavanderia. Tô fazendo administração. Posso te ajudar com as contas, com marketing. Sem cobrar nada. Sua história me inspirou. Débora estava sobrecarregada. Sobrecarregada com trabalho, com gentileza, com o peso de ter se tornado um símbolo de algo maior do que ela. Naquela noite, tarde, quando finalmente tinha saído todo mundo, ela se sentou no chão da lavanderia e deixou tudo sair. O estresse, o medo, o alívio, a gratidão. Tudo. Dona Sebastiana encontrou ela assim. Sentou ao lado, sem dizer nada, só ficou ali. Depois de um tempo, Débora falou. Mãe, eu não sou especial. Não fiz nada de extraordinário.
Porque as pessoas estão fazendo eu parecer uma santa, porque você fez algo que deveria ser comum, mas não é. Dona Sebastiana respondeu: você ajudou estranhos quando tinha tudo para perder. Num mundo onde todo mundo só pensa em si mesmo, onde todo mundo tem medo de todo mundo, você escolheu diferente. E as pessoas estão com sede disso, com sede de bondade, de prova que ainda existe gente boa no mundo. Mas tem muita gente boa. Tem. Mas nem todo mundo mostra. Nem todo mundo age. Você agiu. Fez a diferença. E as pessoas viram. Débora encostou a cabeça no ombro da mãe. Tô com medo, mãe. Medo de não conseguir corresponder. De decepcionar todo mundo. E você não precisa corresponder a nada. Só precisa continuar sendo você. Continuar fazendo o certo. O resto vai se ajustar. 3 semanas depois da matéria, Débora recebeu uma ligação que mudaria tudo de novo. Era de uma empresa de produtos de limpeza. Grande, nacional. Dona Débora, adoramos sua história. Gostaríamos de fazer uma parceria. Você seria a porta-voz da nossa campanha de responsabilidade social. Inclusão, bondade, comunidade. Tudo que você representa. Porta-voz? Débora repetiu sem acreditar. Sim, comerciais, materiais promocionais, eventos. Obviamente pagaríamos bem. Muito bem. Eles mandaram o contrato. Débora levou para o advogado que tinha se oferecido para ajudar. Ele analisou cada linha, negociou alguns pontos e finalmente acenou. Isso aqui é legítimo. E é muito dinheiro. Vida mudando o dinheiro. Débora olhou para o número. Era mais do que ela ganhava em 2 anos na lavanderia. Por 6 meses de trabalho. Mas eu preciso aparecer em comercial? Na TV? Sim. Eles querem seu rosto, sua história. Querem autenticidade. Débora pensou nas crianças. Pensou em poder finalmente dar para elas uma vida melhor. Escola particular. Tratamento de saúde melhor para o Pedro. Pensou em poder ajudar a mãe, que tinha sacrificado tanto por ela. Pensou na lavanderia, em como podia expandir, contratar gente, dar empregos. Eu assino. O primeiro comercial foi gravado 1 mês depois. Débora na lavanderia, fazendo o que sempre fazia, mas com câmeras profissionais, iluminação perfeita, maquiagem discreta. Fala sobre bondade. O diretor pediu. Sobre como pequenas ações podem mudar vidas. Débora olhou para a câmera e falou de coração. Quando eu abri aquela porta, eu não estava pensando em recompensa. Não estava pensando que ia ganhar alguma coisa. Estava pensando só que tinha gente precisando e eu podia ajudar. E talvez seja isso que a gente precisa fazer mais. Ajudar. Mesmo quando dá medo. Mesmo quando não faz sentido. Porque no fim, a gente tá tudo junto nisso. E quando a gente cuida um do outro, a gente cuida do mundo. O comercial foi lançado durante uma final de campeonato. Milhões de pessoas viram. E a história de Débora explodiu de verdade. Entrevistas em programas nacionais, pedidos para palestras, matérias em revistas. De repente, a mulher que mal conseguia pagar as contas era reconhecida na rua. Mas aqui que fica interessante. Deixa eu te contar o que ninguém esperava. Toca naquele botão de inscrever agora se você ainda não tocou. Porque a parte final dessa história é a mais incrível de todas. Com o dinheiro da campanha publicitária, Débora fez algo que ninguém esperava. Ela não comprou casa nova, não comprou carro importado, não mudou para um bairro chique. Ela abriu mais 2 lavanderias, uma na Zona Leste, outra na Zona Sul. E em cada uma contratou pessoas que ninguém mais contratava. Ex-presidiários, pessoas em situação de rua, jovens da periferia sem experiência. Todo mundo merece uma chance. Ela disse quando perguntaram por que ela arriscava tanto. Alguém me deu uma chance quando eu não merecia confiança, quando eu era só uma mulher negra pobre tentando sobreviver. Agora é minha vez de passar isso adiante. Mas não foi fácil. Teve funcionário que roubou. Teve funcionário que simplesmente sumiu. Teve gente que aproveitou da boa vontade dela. Os amigos, os poucos que ela tinha antes de ficar famosa, avisaram. Débora, você está sendo aproveitada. Você tem que ser mais dura. Mas ela continuou. Porque para cada pessoa que desapontava, tinha 3 que brilhavam. Como o Jefferson, ex-presidiário que tinha cumprido 8 anos por assalto. Ele começou como ajudante geral, carregando sacos de roupa. 3 meses depois, era gerente de uma das unidades. Ele apareceu na lavanderia original um dia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Débora, eu passei em 3 entrevistas de emprego essa semana.
Por causa da experiência que a senhora me deu aqui, consegui um emprego de verdade. CLT, benefícios, tudo. Isso é maravilhoso, Jefferson. Parabéns. Mas eu vim agradecer e dizer que se a senhora não tivesse me dado essa chance, eu estaria de volta para o crime. Não tinha outra opção. A senhora me salvou. Salvou minha família. Ou a Camila, uma menina de 19 anos que tinha engravidado aos 15 e sido expulsa de casa. Ela morava num abrigo quando Débora a contratou. Eu só preciso de alguém que queira trabalhar. Débora tinha dito na entrevista. Você quer? Eu quero sim, senhora. Mas eu tenho filho pequeno. Às vezes ele fica doente. Todo filho fica doente. A gente se vira. Você está contratada. Camila era a funcionária mais dedicada que Débora tinha. Chegava antes, saía depois, nunca reclamava. Um ano depois, ela tinha alugado um apartamento pequeno, mas era dela. Tinha tirado o filho do abrigo, estava fazendo curso técnico de administração à noite. Eu vou ser como a senhora um dia, Camila disse. Vou ter meu próprio negócio. E vou contratar gente que ninguém mais contrata. Porque eu sei o que é isso. Sei o que é não ter chance nenhuma. Os motoqueiros continuaram fiéis. Mas agora, eles faziam mais do que trazer roupa. Eles ajudavam. Quando a Débora abriu a segunda unidade, eles apareceram para pintar. 30 motoqueiros cobertos de tinta, transformando um espaço vazio numa lavanderia linda em um fim de semana. Quando ela precisou de equipamento, eles fizeram uma vaquinha. Arrecadaram R$ 15.000 em uma semana. Para ajudar quem nos ajudou. Marta explicou quando entregou o envelope. Família cuida de família, mas nem tudo foi bonito. A fama trouxe problemas também. Teve gente que tentou processar ela, alegando discriminação porque não foram contratados. Teve empresário rival que começou uma campanha de difamação, espalhando que a lavanderia dela era fachada para esquema de lavagem de dinheiro, porque ela sempre tinha motoqueiros lá. Lavagem de dinheiro numa lavanderia. Débora riu amargo quando leu a acusação. Eles não conseguem nem ser originais na maldade. Teve também as críticas de quem achava que ela estava se vendendo, que tinha virado capitalista, que tinha esquecido de onde veio. Essas doíam mais, porque Débora sabia que não tinha esquecido. Cada decisão que ela tomava, cada pessoa que ela contratava, cada real que ela gastava, era pensando em não esquecer. Mas era difícil. Difícil lidar com a pressão de ser um símbolo. Difícil acordar todo dia sabendo que tinha centenas de pessoas que dependiam dela, que olhavam para ela como exemplo, como inspiração. Eu sou só uma mulher. Ela desabafou com Rogério um dia. Eles tinham ficado amigos de verdade. O tipo de amizade que surge quando as pessoas passam por algo intenso juntas. Só uma mulher que fez o que achava certo. Não sou santa. Não sou heroína. Eu falho. Eu erro. Eu fico com raiva. E às vezes quero mandar tudo pro inferno. E você acha que alguém espera que você seja perfeita? Rogério perguntou. Todo mundo espera. Eu vejo nos olhos das pessoas. Eles querem que eu seja a prova de que bondade sempre vence, de que fazer o certo sempre compensa, mas não é sempre assim. Às vezes fazer o certo dói. Às vezes custa. Então você se arrepende? Débora pensou. Pensou naquela madrugada, 2 anos atrás agora, quando ela viu aquelas motos chegando. Se ela pudesse voltar, sabendo tudo que viria depois, toda a pressão, todas as críticas, todas as expectativas, ela faria diferente? Não. Ela disse finalmente, não me arrependo. Porque apesar de tudo, apesar do peso, apesar do difícil, eu sei que eu fiz diferença. Eu sei que eu mudei vidas. E isso importa mais do que qualquer coisa. Foi então que aconteceu algo que ninguém, absolutamente ninguém esperava. Um dia, era uma terça-feira comum. Débora estava na lavanderia original, a primeira, conferindo estoque, quando uma mulher entrou. Branca, na faixa dos 60 anos, bem vestida, cabelo arrumado em salão caro. Débora reconheceu ela imediatamente. Dona Creuza, a vizinha que tinha filmado tudo naquela madrugada, que tinha ligado para o senhorio, que tinha feito campanha contra ela. Dona Creuza, Débora disse, educada mas fria. Como posso ajudar? A mulher olhou ao redor, claramente desconfortável. Eu vim trazer isso. Ela colocou uma sacola de roupa no balcão. E vim pedir desculpas. De verdade, Débora cruzou os braços. Pedir desculpas? Eu fui horrível com a senhora. Julguei a senhora. Tentei destruir o negócio da senhora.
Tudo baseado em preconceito puro. Porque a senhora é negra. Porque aqueles motoqueiros não se encaixavam na minha ideia de como as coisas deveriam ser. Dona Creuza limpou os olhos. Lágrimas de verdade, não crocodilo. Meu filho foi preso mês passado. Direção embriagada. Bateu o carro. Feriu 2 pessoas. E de repente, meu filho, meu menino que eu criei direitinho, que estudou em escola particular, que tinha tudo, virou um criminoso. E sabe o que eu percebi? Que eu passei a vida julgando todo mundo, achando que eu era melhor, que minha família era melhor. E não somos. Ninguém é melhor que ninguém. Ela segurou as mãos de Débora. A senhora tem todo o direito de me mandar embora, de nunca mais olhar na minha cara. Mas eu precisava tentar. Precisava dizer que eu errei, que a senhora me ensinou uma lição que eu deveria ter aprendido faz muito tempo. Que bondade não tem cor, não tem classe social, não tem nada além de escolha. E a senhora escolheu ser bondosa quando eu escolhi ser cruel. Débora olhou para aquela mulher que tinha sido sua tormento. Viu não o que ela tinha sido, mas o que ela estava tentando ser. Seu filho tá bem? Tá. Na cadeia, mas tá bem. Graças a Deus não matou ninguém. E você tá visitando ele? Todo domingo. Pela primeira vez, a gente tá conversando de verdade. Sem julgamento. Sem eu fingir que tudo é perfeito. Débora suspirou. Parte dela queria mandar aquela mulher embora. Queria fazer ela sentir nem que fosse um pedaço do que Débora tinha sentido naquele dia quando foi cercada pelos vizinhos, julgada, condenada. Mas que bem isso faria. Dona Creuza, eu aceito suas desculpas. E espero que seu filho saia dessa melhor do que entrou. A senhora é boa demais. Não sou. Eu só estou cansada de carregar raiva. A vida é curta demais para isso. Depois que Dona Creuza saiu, Débora se sentou na cadeira atrás do balcão e pensou. Pensou em como as pessoas podem mudar. Em como dor, humildade, conseguem quebrar até o preconceito mais enraizado. Pensou em como ela mesma tinha mudado. Não era mais aquela mulher aterrorizada, contando moedas, achando que o mundo estava contra ela. Era alguém diferente agora. Mais forte. Mais segura. Mas não por causa do dinheiro ou da fama. Por causa das escolhas que tinha feito. 6 meses depois dessa visita, Débora recebeu um convite. Os motoqueiros estavam organizando um evento. Um grande encontro nacional, com capítulos de todo o Brasil. E queriam que ela fosse a convidada de honra. Eu? Por quê? Porque a senhora representa o que a gente acredita. Rogério explicou. Que todo mundo merece respeito. Que bondade importa. Que a gente não é definido por como a gente parece, mas por como a gente age. A senhora viu a gente como gente quando o mundo inteiro só via criminoso. Isso mudou muita coisa. Para muita gente. O evento foi em Campos do Jordão, numa fazenda enorme. Débora foi com as crianças com Dona Sebastiana. E quando eles chegaram, ela não acreditou no que viu. Milhares de motos. Milhares. De todo o canto do Brasil. E no palco principal, um banner gigante. Obrigado, Débora Santos, por nos ensinar que bondade é a maior força do mundo. Ela começou a chorar ali mesmo, no estacionamento, as crianças agarradas nela. Mãe, você é importante, Mariana sussurrou. Você mudou tudo. Eu não mudei nada, filha. Eu só abri uma porta. Mas foi a porta certa, na hora certa, para as pessoas certas. O discurso que Débora fez naquele dia foi simples. Não foi ensaiado, não foi bonito. Foi verdadeiro. Eu não sou heroína, ela disse no microfone, olhando para milhares de rostos. Eu sou só uma mulher que tinha medo e escolheu ajudar mesmo assim. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Que todos nós temos medo. Todos nós temos preconceito. Todos nós julgamos. Mas a gente pode escolher diferente. Pode escolher ver o humano primeiro. Pode escolher bondade em vez de medo. Aquela noite, quando vocês chegaram na minha porta, eu pensei em tudo que eu tinha a perder. E era muito. Mas sabe o que eu não pensei? No que eu tinha a ganhar. E eu ganhei uma família. Ganhei amigos que são mais leais que sangue. Ganhei a certeza de que bondade é mais forte que medo. Sempre. Então a próxima vez que vocês virem alguém precisando de ajuda, alguém que todo mundo ignora, alguém que a sociedade já julgou e condenou, eu peço, abram a porta. Porque você nunca sabe onde aquela bondade vai chegar. Nunca sabe quantas vidas você pode tocar com um único ato de compaixão. A ovação foi ensurdecedora.
motores acelerando, o som que eles usavam para aplaudir. Mas para Débora, o som mais alto foi o de Mariana e Pedro gritando: "Essa é minha mãe", com orgulho estampado no rosto. Essa é a história. A história de como uma mulher que não tinha nada arriscou tudo para ajudar estranhos. E como esses estranhos não eram estranhos de verdade, apenas família que ela ainda não tinha conhecido. Hoje, Débora tem 5 lavanderias espalhadas por São Paulo. Emprega mais de 50 pessoas, a maioria delas pessoas que ninguém mais empregaria. Pedro melhorou da asma com o tratamento certo. Mariana quer estudar direito para ajudar pessoas como a mãe ajudou. Dona Sebastiana finalmente pode descansar, mas ainda aparece nas lavanderias de vez em quando, só para dar uma olhada e ter certeza que tá tudo certo. E os motoqueiros? Eles continuam trazendo roupa, continuam passando para tomar café, continuam sendo família. E toda vez que alguém novo entra no grupo, todo motoqueiro novato, eles ouvem a história de Dona Débora, que abriu a porta quando devia ter fechado, que escolheu bondade quando o mundo dizia para escolher medo, que provou que às vezes, só às vezes, fazer o certo realmente compensa. Mas aqui está o que você precisa entender. Se você chegou até aqui, deixa aquele like agora, porque essa lição é importante. O que Débora fez não foi mágica, não foi sorte, foi escolha. Uma escolha que qualquer um de nós pode fazer. A próxima vez que você ver alguém precisando de ajuda, alguém que te assusta, alguém que a sociedade já decidiu que é perigoso ou indigno, lembre-se dessa história. Porque aquela pessoa pode estar indo visitar alguém que ama, pode estar fugindo de algo terrível, pode estar simplesmente precisando de alguém que veja eles como humano. E sim, há riscos. Sempre há. Débora teve sorte que os motoqueiros eram boas pessoas. Mas ela nunca saberia se não tivesse dado a chance. E é assim com tudo na vida. Nunca sabemos. Mas às vezes, o risco de não agir é maior que o risco de agir. Débora me disse uma vez, uns meses atrás, quando eu fui visitar ela para fazer essa matéria. Sabe o que eu pensaria se não tivesse aberto aquela porta? Pensaria para sempre, e se? E se eles precisavam mesmo? E se alguém morreu? E se eu podia ter feito diferença? Viver com "e se" é pior que viver com qualquer consequência de ter tentado. E ela tá certa. Quantas vezes você deixou de ajudar porque teve medo? Quantas vezes você viu alguém precisando e virou a cara? Eu sei que eu fiz isso. Muitas vezes. E me arrependo. Porque cada momento desses é uma chance perdida de ser melhor, de fazer diferença, de provar que humanidade ainda existe. A lavanderia Sonho Limpo ainda tá lá, na Avenida das Palmeiras. E na porta tem uma placa. Não é grande, não é chamativa, mas diz tudo o que precisa ser dito. Entre. Você é bem-vindo aqui. Essas 6 palavras resumem tudo. Entre. Você é bem-vindo. Não importa quem você é, de onde você vem, como você parece. Se você precisa, entre. Se você quer ajudar, entre. Se você só quer ver que bondade ainda existe no mundo, entre. E quando você sair, talvez você saia diferente. Talvez você saia pensando: eu posso fazer isso também. Eu posso ser bondade no mundo. Porque no fim das contas, não é sobre Débora. Nunca foi. É sobre todos nós. Sobre o tipo de mundo que a gente quer viver. Um mundo onde a gente se ajuda, onde a gente se cuida, onde a gente vê humanidade primeiro e julgamento depois. Ou nunca. Esse mundo é possível. Débora provou. 32 motoqueiros congelando numa madrugada de julho provaram. Milhares de pessoas que ouviram essa história e decidiram ser melhores provaram. Agora é sua vez. O que você vai fazer da próxima vez que a oportunidade de ser bondoso aparecer? Você vai abrir a porta? Ou vai deixar o medo decidir? Eu espero que você abra, porque o mundo precisa de mais portas abertas. Mais mãos estendidas, mais coração que escolhe ver o bem em vez do mal. E se você ficou até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, eu te peço uma coisa: compartilha. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir, com alguém que está perdendo a fé na humanidade, com alguém que precisa lembrar que bondade ainda existe e ainda importa. E quem sabe, na próxima vez que você ver alguém precisando, você vai lembrar de Débora. Vai lembrar daquela mulher que tinha tudo para perder e mesmo assim abriu a porta. E você vai fazer o mesmo. Porque é assim que a gente muda o mundo. Não com grandes gestos,
não com discursos bonitos, mas com pequenas ações. Uma porta aberta, uma mão estendida, uma escolha de ver humanidade em vez de medo. Débora fez a escolha dela naquela madrugada de julho, e essa escolha ecoou através de centenas de vidas, através de motoqueiros que se sentiram vistos, através de funcionários que ganharam segunda chance, através de crianças que aprenderam que bondade importa, através de vizinhos que aprenderam a não julgar. E agora, através de você. Você que está lendo isso. Você que chegou até o fim. A escolha agora é sua. O que você vai fazer? Como você vai viver? Que tipo de pessoa você quer ser? Eu sei o que Débora escolheu, e eu sei o que os motoqueiros escolheram. Agora é sua vez de escolher. Escolhe bondade, mesmo quando custa, mesmo quando assusta, mesmo quando não faz sentido, porque no fim é isso que fica. Não o dinheiro, não a fama, não as coisas, mas as vidas que você tocou, as pessoas que você ajudou, a diferença que você fez. Esse é o legado de verdade, e é o único que importa. Então, da próxima vez que você ver uma porta que precisa ser aberta, abre. Mesmo que suas mãos estejam tremendo, mesmo que você tenha medo, abre. Porque do outro lado pode estar a coisa que vai mudar tudo. Para eles, e para você também. Foi assim para Débora. Pode ser assim para você, se você deixar. Se você escolher, escolhe abrir a porta. Sempre. Porque é assim que a gente constrói o mundo que a gente quer viver. Uma porta aberta de cada vez. E se você gostou dessa história, se ela te fez sentir algo, se ela te fez pensar, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser espalhadas, precisam lembrar todo mundo de que bondade ainda existe e que ainda vale a pena. Sempre valeu. Sempre vai valer. Obrigado por ter ficado até o fim. Obrigado por ter escutado a história da Débora. E obrigado, antecipadamente, pela bondade que você vai espalhar no mundo, porque eu sei que você vai. Eu acredito em você, assim como Débora acreditou naqueles motoqueiros, assim como eles acreditaram nela, e assim como todos nós podemos acreditar uns nos outros. Se a gente escolher, escolhe bem, sempre.